Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Pai amado e querido, damos-te graças por estarmos todos reunidos uma vez mais em teu santo nome. Te pedimos que toque o nosso coração para a importância desses momentos, que nos ajude a nos desligar dos problemas mundanos, dos nossos problemas terrenos, para nesse instante nos concentrarmos unicamente em tudo aquilo que tens a nos transmitir através da tua serva. Nos abençoe a todos, encha o nosso coração do Espírito Santo, para que sejamos prontos para absorver o que tens a nos revelar. Nos abençoe a todos e cuide de todos aqueles teus filhos que vão ter acesso a esta mensagem por outras formas, pelas redes sociais, por testemunho de colegas e irmãos que ouviram a mensagem, mas que todos de alguma forma sejam atingidos pelo cerne desta mensagem. Nos abençoe a todos, encha-nos o coração de amor e de paz. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. E hoje vamos louvar o Senhor, né? Lembrar o que Ele fez por nós, né? Lembrar que Deus enviou o seu Filho primogênito para nos salvar, né? Que Ele esvaziou-se de toda a glória, se fez humilde, né? Para habitar conosco como homem e Deus. Então vamos louvar. Quem souber pode cantar junto esta canção. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, saudações a você que nos ouve agora, seja ao vivo, seja pelo YouTube, e nós realmente viemos aqui para adorar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, e viemos aqui também para ouvir o que Ele tem para nos dizer, para ouvir a santa, sagrada, magnífica e perfeita palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos estudar, nós vamos ouvir, nós vamos aprender um pouco com um trecho de uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, mais especificamente um trecho da carta escrita pelo apóstolo à igreja de Filipos. É um trecho extremamente conhecido, uma passagem extremamente conhecida, mas eu tenho certeza que se Deus trouxe essa palavra para nós, é porque Ele tem o que falar conosco. Se nós estamos ouvindo, não é por acaso. E antes de nós lermos a palavra do Senhor, é importante que a gente se contextualize sobre como essa palavra foi escrita. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele não estava no monte fazendo oração, ele estava no ano 61 depois de Cristo, e ele estava em prisão domiciliar. E aí você pensa, prisão domiciliar, ok, ele estava em casa. Mas a história nos diz que naquela época era por hábito que a pessoa que estava aprisionada ficava com um soldado acorrentado ao seu pulso, o pulso direito da pessoa acorrentado ao pulso esquerdo do soldado, 24 horas por dia, com turnos de revezamento, ou seja, de tempos em tempos trocava o soldado, mas não trocava o prisioneiro, ou seja, a pessoa continuava presa. Então Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele não tinha privacidade para nada, nem para comer, nem para dormir, para orar, e ele estava constantemente sob a ameaça do imperador, da espada do imperador. Então, humanamente, imagine-se no lugar de Paulo agora. É o cenário perfeito para a depressão, para a murmuração, para o pânico.
E trazendo isso para a nossa realidade agora, talvez você não tenha um soldado algemado no teu pulso, mas talvez você esteja acorrentado, você esteja acorrentada às notificações do celular com notícias ruins que não param, as contas que não param de chegar e você não sabe como pagá-las, ao medo de um diagnóstico médico de uma doença, ao medo do teu futuro ou do futuro dos teus. E a pergunta que o Espírito Santo quer nos ajudar nessa noite a respondermos é: como manter a sanidade mental? Como nos mantermos confiantes, mesmo num mundo que parece que grita pelo contrário aos nossos ouvidos o tempo todo? Então, nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está escrita lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, do verso 4 até o verso 8. Eu vou ler nesse momento. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os teus pedidos a Deus. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E ele termina no verso 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora na sua presença, porque queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Porque queremos aprender com a sua palavra, Pai. Que sabemos que muitas vezes nós temos dificuldade, Pai, de cumpri-la, mas o Senhor sempre faz questão de nos chamar de volta e de nos mostrar que o Senhor está conosco, pronto para nos ensinar, para nos corrigir, para nos lembrar, para nos abençoar e para mostrar que, no fim de tudo, o Senhor está conosco. No processo, o Senhor está conosco e o Senhor estará conosco na eternidade. Então fala conosco, Jesus, aquilo que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, claro, nos entrega algumas instruções. E nesse momento, nós vamos estudar três instruções. Nós vamos estudar três instruções que o apóstolo Paulo nos entrega aqui, estudando esses versículos, para que nós possamos continuar, para que nós possamos nos manter confiantes mesmo nesse mundo de caos. E a primeira instrução, a primeira atitude que nós vamos estudar, eu a chamei de o termômetro e o termostato. Por quê? Bom, voltando ao texto, no verso 4, o apóstolo Paulo diz, alegrem-se no Senhor. E ele repete isso ainda. Aí a gente pensa, como é que isso é possível? A pessoa está presa, está com um soldado ali amarrando o pulso e repete isso. Mas ele repete não porque a alegria é uma euforia. Ele não estava pulando, com certeza não, quando escreveu essa carta. A alegria de Deus não é euforia, não é rir o tempo todo. É uma convicção profunda que a gente tem de quem está no controle da situação. De que a gente pode estar na prisão, a gente pode estar em meio às dívidas, em meio ao diagnóstico médico desfavorável, mas Deus está no controle, Jesus Cristo está no controle. E por que eu falei do termômetro e do termostato? Porque o termômetro, ele é um instrumento usado para medir a temperatura. Mas na prática, o que acontece com ele? O termômetro é assim, se está frio, o termômetro vai mudar para se adequar ao frio. Se está quente, ele vai mudar para se adequar com o quente. Então, se está 30 graus, o termômetro também estará 30 graus. E como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Num dia ruim, por exemplo, a gente sai de casa, vai trabalhar, aí naquele dia a gente vai desenvolver algum trabalho e acontece alguma coisa errada, alguém nos insulta por alguma coisa que a gente nem culpa tem, por exemplo. E a gente volta para casa bravo, furioso e xingando todo mundo e chutando tudo que tem pela frente. Ou seja, nós estamos nos adequando ao ambiente. Nós estamos sendo termômetros. Por quê? Porque o ambiente está quente, os problemas estão ali e a gente segue naquela temperatura. Mas Deus, aqui por meio da carta que ele inspira o apóstolo Paulo a escrever, nos chama para ser termostatos. E o que é o termostato? O termostato é aquele aparelho que tem no ar-condicionado
que ele não aceita a temperatura atual. Então, como é que funciona? Pode estar 35 graus lá fora. Se o termostato está programado para 22 graus, ele vai ficar em 22 graus. Se ele está programado para 15 graus, ele vai ficar em 15 graus. Então, se nós, estudando a palavra do Senhor, estivermos confiantes, nós estamos programados para estarmos confiantes ali naquele caso, os problemas podem vir e eles podem até nos aquecer por fora. Mas o termostato, que é Jesus Cristo, que está nos chamando para que sejamos termostatos, no nosso interno, nós não estamos sendo aquecidos, nós estamos lá confiantes, porque sabemos que tudo vai ficar bem. É como se fosse um GPS, ou seja, imagine, por exemplo, agora que você foi numa viagem muito longa para algum lugar e você está voltando para casa. E aí você está voltando com o GPS, que ele está guiando você. E na estrada que você está voltando, está cheio de buraco e ainda começa a cair uma tempestade. E é assim que é a nossa vida. Ou seja, o que significa isso? Que a gente vai estar sempre alegre, sorrindo, com a alegria que a gente conhece como alegria? Não. A gente não vai sorrir para o buraco que está na nossa frente na estrada. A gente não vai sorrir para a tempestade que está caindo sobre a nossa vida. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai continuar confiante e a gente não vai dar meia volta e falar, não vou voltar para casa não. Eu vou parar aqui mesmo, no meio da chuva, no meio da tempestade aqui nessa estrada, ou então, eu vou voltar para onde eu estava, não. A gente vai voltar para casa. Por quê? Porque você está confiando no GPS, no caminho. Então, que Jesus seja o nosso GPS. Que a nossa alegria não esteja na estrada, nas situações, mas que ela esteja no voltar para casa, no saber que Cristo está conosco. Até porque nós estamos treinando, porque um dia, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, nós ficaremos com Jesus Cristo na eternidade. E continuando no texto, o apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos. Ele fala mais e diz, apresentem os seus pedidos a Deus. A palavra ansiedade aqui, no original, ela dava a ideia de ser estrangulado ou dividido, para vocês verem o peso que isso tem. Então é a ideia de tentar, basicamente, carregar o futuro com a força que a gente tem no presente. Eu vou repetir, é a ideia da gente tentar carregar o futuro com a força que a gente tem no presente. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu faço uma analogia aqui com sacolas de compras. Imagine que você foi no mercado e você volta com várias sacolas. E dentre essas sacolas, colocaram por engano alguns produtos ali na sua sacola e ela está mais pesada que ela deveria estar. Então você volta com a sacola das dívidas, a sacola da doença, dos conflitos, e aquilo começa a pesar e você pensa, eu não vou conseguir chegar em casa, vai dar, tá pesando muito, eu vou ter que parar, vai arrebentar minhas mãos, eu não aguento mais. E aí Deus, Jesus Cristo, nosso Pai, chega do nosso lado e diz, ei, vem comigo só, me dá as sacolas e vem comigo, meu filho. Ele fala isso para nós. E o que é a nossa oração, então, nesse caso? A nossa oração é quando a gente diz, Jesus, toma aqui a sacola, toma aqui os problemas, porque eu sozinho não estou dando conta mais não, Jesus. Está muito difícil aqui. Segura, por favor. E Jesus continua caminhando e nós seguimos atrás dele. Nós o seguimos, literalmente. Mas o problema é que muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas nós continuamos ali com as sacolas nas nossas mãos. E Jesus está ali do nosso lado, estendendo a mão para nos ajudar. E a gente acha que pode resolver tudo com as nossas mãos, que a gente consegue segurar tudo e falar, não, Jesus, vai na frente aí só me mostrando o caminho, que dos problemas eu cuido. E isso é desconfiança. Então, se nós oramos, se nós entregamos, a gente deve soltar a sacola, porque ele veio, ele próprio disse, né? Então, assim, que nós não fiquemos com todos os problemas, com todas as sacolas, que nós fiquemos com aquilo que é da nossa responsabilidade, que é obedecer, seguir os passos que Deus nos manda seguir. Se ele fala, sobe. Se ele diz, aqui vai ter uma pedra, viu? Você vai ter que fazer força aqui e escalar essa pedra, mas continua. Mas fica tranquilo, que o peso maior ainda está comigo, viu? É a gente seguir, sabe? Não é dizer que, vai ser muito fácil, então, vou entregar aqui tudo para Deus e tudo vai estar resolvido, não. Mas é a gente compreender que Deus está ali e que o preço que ele pagou foi muito alto para que a gente queira fazer por nós mesmos. E a terceira instrução que Deus tocou no meu coração
e que nós vamos estudar agora, eu chamei de a atitude do filtro de água. Por que a atitude do filtro de água? Já vamos entender. Mas, continuando, ainda retomando a instrução 2, nós falamos da oração, que quando nós oramos, nós entregamos as sacolas para Deus, os problemas para Ele. E qual que é a consequência de orar assim? Qual que é a consequência dessa oração? Talvez você esteja se perguntando agora. No verso 7 diz: a paz de Deus guardará os seus corações. Aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo usa um termo que ele via todo dia na época. Um termo romano, claro, mas que traduzindo seria o guardar. E o guardar, naquele contexto, significa colocar uma sentinela, um soldado armado na porta. Ou seja, aqui para facilitar o nosso entendimento, de novo, eu diria que a paz de Deus aqui é como se fosse a sentinela. É como se fosse o guardião que fica ali na entrada do nosso cérebro, dos nossos pensamentos. Então o medo fica batendo, fica incomodando e dizendo, quero entrar. Aí a paz diz, ou Deus diz, ou a sentinela diz, como você preferir. Tudo é Jesus Cristo, Deus é tudo, está em tudo, glória a Deus. Mas a paz diz, não entra. O desespero quer fazer morada, fica batendo, incomodando e tentando e chamando. E a paz diz, barrado, não vai entrar, não pode. O problema continua existindo, os barulhos continuam existindo lá fora, mas ele não tem permissão para entrar. Ele não tem permissão para estragar toda a nossa vida. Ele pode fazer barulho, ele pode nos incomodar, nos atrapalhar, às vezes até fazer com que a gente queira fugir de tudo, ou se isolar de tudo, ou não tentar mais. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus, entrar na nossa vida e se instalar e destruir tudo. Se nós orarmos, entregando as sacolas para Jesus e confiando e não deixando de caminhar, de fazermos aquilo que é da nossa responsabilidade. É essa a convicção que a gente pode extrair estudando essa parte do texto. E aí você está se perguntando, e o que isso tem a ver com o filtro de água? Então, e como é que a gente pode ajudar essa sentinela? Como é que a gente pode fazer a nossa parte para que essa sentinela, para que essa paz que excede todo o entendimento possa realmente nos guardar? E é aqui que eu chego no filtro de água. Por quê? Porque no verso 8, o apóstolo Paulo fala para a gente pensar no que é bom. Ou seja, você já parou para pensar no quanto de coisa é jogada na tua cabeça ao longo do dia? Você sai de casa, talvez a primeira coisa que você escute é um vizinho chamando um palavrão, amaldiçoando alguém. Você liga a televisão, é morte, é tragédia. Você liga o rádio, não, o rádio vai estar tudo bem. Não, é notícia triste, é corrupção, é roubo. Você abre o YouTube e aparece lá no feed, notícia, terremoto em algum lugar, desastre. Às vezes você vai conversar com alguém achando, não, vou conversar aqui para conseguir um apoio e vem ali alguma coisa que te decepciona, de coisa triste. Ou seja, o mundo, ele está jogando água suja na gente o dia todo, o tempo todo. Notícia ruim, fofoca, imoralidade. Ou seja, se a gente beber dessa água direto, o que vai acontecer? Vai estragar a nossa alma, vai adoecer a nossa alma, vai estragar a nossa vida. Então nós precisamos ter o filtro. E esse filtro é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, são os ensinamentos que Deus deixou pra gente e nos ensina todos os dias, porque Ele não só deixou, Ele ainda deixou e fica falando conosco o tempo todo, até hoje. A própria palavra de Deus diz isso quando diz para nós examinarmos tudo e reter aquilo que é bom. Ou seja, é exatamente o que faz um filtro. Ele vê a água inteiro, ele vê tudo, mas ele pega só aquilo que é bom e fala, isso aqui passa. Então, que nós, em nome de Jesus, possamos, sempre que ouvirmos, que contemplarmos, que presenciarmos alguma situação, seja da maneira que for, que a gente possa se perguntar, é verdadeiro? É puro? É bom? É amável? Isso edifica? Se for, que entre para o nosso coração. Se não for, que a gente jogue fora. Que a gente não deixe aquilo estragando. Não é fácil. É claro que não é. Mas se Deus está falando conosco nessa noite é porque todos nós, todos, sem exceção, inclusive eu, claro, como dizem, antes da palavra chegar no culto, o Senhor ministrou a palavra no coração de quem vai pregar. E eu tenho certeza que nessa noite Ele ministrou no meu coração e que ministre na vida de cada um. Mas nós sabemos que não é fácil,
Mas ser cristão não é viver numa bolha onde nada dá errado mesmo. Jesus mesmo disse pra gente: no mundo tereis aflições. Ou seja, a estrada tem buracos, as sacolas pesam e o calor fora do termostato é grande. Mas nós podemos ter a certeza que temos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós temos um caminho seguro a seguir. Nós temos o Pai que carrega o peso maior. E nós temos a paz que excede todo entendimento, que monta a guarda no nosso cérebro. E nessa noite, para você que não conhece Jesus Cristo, eu tenho um convite para fazer para você. Talvez você esteja cansada, talvez você esteja cansado de ser um termômetro, subindo e descendo, sempre deixando a vida te levar, sendo alterado, sendo alterada pela temperatura, para mais, para menos. Talvez você esteja exausto, exausta de carregar as sacolas dos problemas sozinho. O convite, então, que eu faço para você é para que você entre no caminho da graça. Jesus quer levar os seus fardos, Ele quer te ajudar. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. E para você que já conhece a Jesus, que já o aceitou, eu também faço esse convite. Vamos ajustar o nosso termostato hoje, que talvez ele esteja estragado, talvez ele esteja precisando de algum reparo, porque sabe aquele aparelho quando tem mau contato? Então, talvez nós estejamos com mau contato. Ora a gente altera a temperatura, ora a gente fica confiante, mas quando a alteração é muito brusca, a gente acaba se alterando também. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa sair daqui sabendo que a luta é grande, mas o nosso Deus é maior que a luta. Que nós não deixemos a ansiedade tomar aquilo que Deus comprou, pagando com o preço da própria vida dele por nós. E que nós saibamos que no final de tudo, há muito mais do que os limites da nossa mente podem enxergar. Não digo novamente que será fácil, mas eu afirmo com segurança que com Jesus o peso das sacolas é menor. Digo com certeza que Ele nos ama e que Ele tem poder para fazer da nossa fraqueza força, da nossa enfermidade testemunho. Então que a gente possa fazer a nossa parte, sabe? Que a nossa oração seja para que Deus nos dê a direção certa, nos mostre o que nós estamos levando que não deveríamos levar e deixar com Ele. Ou o que nós não estamos fazendo? Será que nós não estamos fazendo alguma coisa no caminho que Deus nos pediu para fazer? Que a nossa oração seja essa. Que a nossa oração seja para que Deus nos dê os passos certos para que nós executemos, para que a vontade de Deus se cumpra na íntegra nas nossas vidas. Então, você que sentiu no teu coração, você que sentiu Jesus falar com você, ou você que nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas sentiu alguma coisa diferente, eu te convido agora a elevar seu pensamento a Deus e, com as suas palavras, dizer: Jesus, eu quero isso para minha vida, eu quero o Senhor para minha vida. Eu quero esse Deus que não me promete facilidade, mas me promete apoio. Eu quero esse Deus que não me promete prosperidade, mas me promete que nada me faltará. Eu quero esse Deus que me promete cuidado e que disse que se eu tomar minha cruz e segui-lo, eu terei a vida eterna com Ele. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa ser, em nome de Jesus, a sentinela da nossa vida. E que nós possamos continuar meditando sobre essa palavra, porque se Deus nos mostra uma palavra mais de uma vez, não é para ser chato, é porque nós precisamos ouvir, porque só Deus sabe o que nos espera no amanhã, só Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Então que você possa continuar meditando na palavra de Deus e que ela fale com você todos os segundos da sua vida. E você que não se aprofundou, eu te convido, aprofunde-se nos caminhos do Senhor, porque tudo vale a pena quando nós sabemos que a nossa maior conquista não está debaixo do sol. Que Jesus Cristo abençoe a ti e toda a sua família. Amém. E muito obrigado. Amém, glória a Deus. E vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Lembrando, né, que a nossa vida precisa ser construída nele, né, porque Ele é a nossa rocha, né, Ele também é a nossa segurança e através dele a gente não é abalado, né? E é em quem precisamos verdadeiramente confiar, né? Como assim foi dito,
né? Precisamos nos entregar tudo a Ele, né? E vamos louvar ao Senhor com um louvor em que diz que Ele é o único digno, que é o nome que é sobre todos, e que, enfim, que vamos confiar nele e construir a nossa vida nele. Esta canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Esta canção, só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, construi minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar então para encerrar esse nosso culto. Se puder, ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada por esse momento de culto. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua palavra. Essa palavra que revela Tua grandeza, Tua santidade, Tua bondade. O quão o Senhor é maravilhoso. E o quanto o Senhor nos ama. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigada, Pai, porque a tua palavra nos lembra que nós podemos nos alegrar, independentemente das circunstâncias, porque o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, porque o Senhor carrega conosco nossos fardos. Obrigada, porque nós podemos nos entregar a Ti, confiando que o Senhor cuida de nós e que o Senhor faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigada porque a Tua palavra é viva e eficaz e sempre tem algo de útil, de relevante para nós. Sempre nos diz aquilo que nós precisamos, porque a Tua palavra nos instrui, nos conforta, nos fortalece. E nós queremos, Pai, Te entregar a nossa vida, não só os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, aquilo que nós não podemos resolver. Nós não queremos só as bênçãos, Pai, nós queremos Te entregar a nossa vida, queremos Te adorar, não só nesse momento de culto, mas em tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, e nós precisamos de Ti, Pai, que o Senhor nos capacite para aplicar naquilo que nós aprendemos, que o Senhor dê paz a cada um que está aqui nesse momento, participando desse culto. O Senhor conhece cada situação e nós queremos Te entregar e dizer que nós confiamos em Ti e o Senhor tem o melhor para nós, que a Tua vontade é boa, perfeita, é agradável. E nós queremos Te seguir, Jesus. Que o Senhor nos ajude. Nós entregamos cada pedido, cada necessidade de cada um, de cada família. O Senhor conhece as necessidades de cura, de libertação, de salvação.
de portas de emprego. O Senhor conhece cada situação e nós entregamos nas tuas mãos, sabendo que as nossas petições, as nossas necessidades estão nas melhores mãos. Muito obrigada por mais esse momento de culto, que o teu Espírito Santo encha o coração de cada um, que a tua paz esteja com cada pessoa, cada lar, que cada um tenha, Senhor, que o Senhor dê a cada um uma boa noite de descanso, um dia maravilhoso na tua presença, e que nós possamos meditar e aplicar essa palavra na nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sempre conosco. E todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador e que acreditam que morarão na glória com Ele, dizem amém. Amém. Amém, glória a Deus. Agradeço a todos pela participação, por terem assistido, tanto online quanto através do YouTube. E hoje, para saber, você que assistiu pelo YouTube, que você assistiu aqui o culto todo, a palavra-chave é entendimento. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.